importante, né? Às vezes a gente olha assim e fala assim, ah, eu conheci uma pessoa que fez balé, nossa, ela fez 10 anos de balé e se formou. Alguém aí já escutou falar isso? Ah, eu tenho uma bailarina, uma pessoa que eu conheço, vizinha, prima, amiga, sei lá quem, que, nossa, se formou no balé depois de 10 anos. Alguém já ouviu falar isso? O que acontece? Quando a gente escuta um negócio desse, na nossa cabeça vem automaticamente que se formar significa que eu domino aquilo, né? A gente acha que, né, principalmente quando a gente não fez faculdade ainda, a gente acha que se formar significa que eu sei tudo sobre aquilo e que eu domino aquilo. Depois que você faz uma faculdade, você sabe que você se forma, você teve acesso a muita coisa, você domina algumas coisas, né? Mas você não sabe tudo porcaria nenhuma. Porque você vai passar pela experiência, você vai, né, de sentir no campo de trabalho ali as coisas acontecendo na sua frente, sim? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, Tia Jo? Com certeza. Né? A gente sai da faculdade, a gente não sai assim, pronto, pode, eu fiz fisioterapia e a minha, ó, você faz faculdade e você vai fazer uma pós, né? Você se formou, se eu me formei, para que eu preciso de pós, Tia Ju? Não é? Significa que alguma coisa ficou faltando, já começa daí. Mas beleza, terminei, saí da faculdade, tô com o canudo na mão, aquele chapeuzinho lá na cabeça, fiz fisioterapia. Me manda um paciente de UTI aí que eu atendo. Não, filha, primeiro paciente de UTI tremia nas bases para atender. E, ó, foi depois de um ano de pós. Faculdade, mas pós. Então, quando alguém fala, ah, fulana se formou no balé, na nossa cabeça vem, ela sabe tudo de balé. Não. Respira, lembra da faculdade. Não é que ela sabe tudo, ela estudou bastante. Ela estudou tudo o que aquele método tinha para dar para ela. Mas isso não significa que ela sabe tudo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nem sempre a gente precisa levar esse mesmo tempo. Por quê? A fulana levou 10 anos para se formar porque ela começou com 7 ou 8 anos de idade. E com 7 ou 8 anos de idade, o que é que você consegue de fato ensinar para uma criança? Pensa aí, você conhece alguma criança de 7 ou 8 anos? No balé, a gente precisa, por exemplo, aprender a fechar as costelas. Sim, eu preciso aprender a aproximar as costelas. Imagina, e isso é uma das coisas fundamentais para que os passos comecem a acontecer. Imagine eu começar ensinando para a criança de 7, 8 anos a fechar as costelas. Ela nunca mais vai querer voltar para o balé, porque ela vai para o balé, mas aquilo tem que ser um pouco mais gostoso de fazer, senão a criança não quer mais. Sim, então, existe um tempo nesses 10 anos de formação da criança, adolescente ali, em que tudo é introduzido de uma maneira muito tranquila, muito suave, para que não espane a criança, ok? Por isso os 10 anos. Além disso, a criança vai desenvolver outras habilidades e tudo mais. Mas, a gente adulto, sinceramente, será mesmo que a gente precisa desses 10 anos? Será mesmo que a gente precisa levar 10 anos para aprender o que essa criança estaria aprendendo? Faz sentido? Então, o que a gente precisa olhar? Eu posso, sim, aumentar, melhorar, né? Dobrar ali o meu desempenho se eu tiver um método focado no ensino para adulto. Eu não vou pegar o método X, que foi desenvolvido para criança, e distribuiu tudo que ela ia aprender em torno de 10 anos e ir aplicando essas aulas para os alunos adultos. Eu vou levar 10 anos com os adultos também. Mas, se a gente entender o que é que o adulto precisa aprender, isso, e dividir isso em menos tempo, ele vai ter ali o que ele precisa aprender, e aí ele vai se desenvolver. Então, primeiro ponto, não se assuste com a palavra, nossa, o balé é difícil, precisa de 10 anos para se formar. Cara, isso não tem mais nada a ver com você, porque agora você é adulto, ok? Você é uma adulta, então isso não tem mais nada a ver com você. Quanto tempo leva para uma pessoa adulta aprender balé ao ponto de dançar, colocando a sua graciosidade, de dançar mostrando que sabe o que está fazendo, que está com segurança? Aqui no meu mundo, a gente consegue fazer isso em menos de 3 meses. E por que a gente consegue fazer isso em menos de 3 meses? Vamos entender isso? Olha só. Você imagina assim, eu vou começar a fazer balé e eu vou lá e me matriculo numa escola e eu começo a fazer 2 aulas na semana. 1 aula na semana. E eu começo a olhar e falo, cara, eu sinto que eu tô aprendendo, mas tá devagar. O processo tá lento.
Eu não sei quem assistiu a live que eu fiz com o Fábio, e o Fábio falou assim, o Fábio fazia aulas presenciais, e lá em 2017, o Fábio foi um dos meus primeiros alunos. E o Fábio falou assim, eu tô fazendo as aulas presenciais aqui e tal, mas assim, parece que tá devagar, parece que não sai disso, parece que a aula não sai disso. E eu queria aprender mais, eu queria aprender mais coisas. E aí o Fábio foi para a internet pesquisar coisas sobre balé e me encontrou. Sim? Quando você começa a fazer balé, às vezes você vai ter essa sensação de, cara, eu queria melhorar mais rápido, eu queria aprender mais coisas. E aí é onde a gente vem para a internet, né? Aí a gente começa a olhar uma dica aqui, um vídeo ali, um vídeo lá. Ok. E muitas vezes você pode olhar e falar assim, tá, eu tô pegando umas diquinhas, mas eu ainda quero melhorar mais, então eu vou fazer mais aulas. Ao invés de eu fazer 2 aulas na semana, eu vou fazer 3. Ao invés de eu fazer uma aula, eu vou fazer 2. E aí a gente começa a aumentar a nossa quantidade de aulas que a gente faz. Cuidado, porque isso pode ser um erro se você quer melhorar o seu desempenho. Buguei, Mari. Buga mesmo. Buga e presta atenção no que eu vou te falar. Analisa, raciocina comigo para ver se isso vai fazer sentido para você. Vamos lá. Como que funciona o nosso processo para a gente aprender? Sim, e vamos falar aqui já direto no balé. Como que funciona o processo de aprendizagem para nós adultos aprender balé? Primeiro, eu preciso observar um determinado movimento, imagina lá um tandezinho, um pliézinho. Você vai observar esse movimento com todos os seus sentidos possíveis. Visão, audição, às vezes tato, às vezes sinestésico, sentindo o movimento no seu corpo, ok? E aí eu observo esse movimento e vou tirando informações dessas coisas que eu estou vendo do movimento. Ah, o joelho dobra, depois estica, as costas crescem, o braço é assim. Eu vou entendendo. A primeira coisa que precisa passar no nosso processo de aprendizagem é a gente entender aquela coisa. Por exemplo, a gente pode estar aqui, sentada, você sentada aí, e eu vim aqui explicar para você um demi-plié. Fica aí, sentada, não se mexe, não faz absolutamente nada. Mas, vamos lá. Ó, um demi-plié é quando a gente está lá com os nossos pezinhos anterior, sim, no balé a gente usa tudo assim, uma viradinha para fora, e aí no demi-plié a gente faz uma dobradinha no joelho e volta e estica. Isso é um demi-plié, sim? Quando eu faço isso, você aí pode dizer que você entendeu o que é um demi-plié, concorda? Você entendeu o que é um demi-plié? Se você tiver que fazer aí, você acha que você consegue fazer um demi-plié? Provavelmente sim, é só fazer isso e voltar. Beleza. Você passou pela primeira fase de aprendizagem, que é entender. Show? Beleza. Só que a gente tem uma segunda fase de aprendizagem. Imagina que o seu cérebro é uma mata. Sabe um mato assim? Sabe capim, assim, aqueles campos de mato? Não tem caminhozinho para passar. Aqui a gente chamava de... Como que é? Trio, não é? Trio? Acho que era trio. Ah, vai pelo triozinho. Aqui a gente chamava de triozinho aqui no interior. Não sei como vocês chamam aí, quando abre um caminho no meio do mato para passar. E aí, imagina, seu cérebro é aquela mata. Quando o seu cérebro vai absorver um conhecimento, ele abre um pedacinho dessa mata. Ah, entendi o que é o plié. Se você nunca mais fizer plié, ele fecha de novo a mata. E é mais ou menos assim que funciona o nosso aprendizado. Tudo aquilo que você começar a repetir, ele vai abrindo um caminho. Chega uma hora que vai ficar um caminho no meio dessa mata. E aí o nosso cérebro fixou. Para o nosso cérebro assimilar a informação, ele faz uma sinapse. Então, uma célula se comunica com a outra. Quanto mais eu repito aquilo, mais aquela comunicação acontece. Chega uma hora que esse caminho fica rápido e fácil de fazer. No começo eu preciso ficar lembrando. Peraí, o demi-plié é aquele que dobrava. Ah, é assim, né? O demi-plié é assim, não é? Tá vendo? Eu levei um tempo para fazer a comunicação e lembrar o que é o demi-plié. Depois de tanto eu repetir, a gente faz essa comunicação muito rápida. Quem já faz balé, quando você aprende um passo diferente, você fala, não, peraí, como que era mesmo? Eu tinha que levar primeiro a perna à frente, depois levar até ao lado, para depois puxar e girar.
Poetê. Sim? Quando você já criou esse caminho no seu cérebro, você simplesmente chega lá e já sabe o que tem que fazer. Isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Primeiro eu entendo, depois eu repito. Quanto mais eu repito, mais eu memorizo. Show? Quando a gente vai fazendo aulas, principalmente aulas práticas de balé, de fazer a aula, seja aula no presencial, seja aula comigo pelo Zoom. Aula comigo pelo Zoom é a mesma coisa de uma aula no presencial. Não vai ter nada de diferente. Sim, é a mesma coisa. Eu não vou parar para ficar explicando o XYZ. Porque ali é uma aula para você praticar balé. Eu estou indo para repetição, para repetição, para repetição. Agora, existe um processo para eu entender o movimento. Será que só aquilo ali que eu mostrei para você realmente é o demi-plié? Será que só com aquela informação você realmente vai ficar repetindo o demi-plié da maneira certa? Você vai criar essa trilhazinha, esse trio no meio do mato ali, certinho? Ou será que se a gente tiver mais informações sobre esse movimento, eu não vou conseguir entender melhor e desenhar um caminho certeiro?